Boa tarde. A população que nos acompanha pela TV Câmara, também pela transmissão da Câmara de Taubaté nas redes sociais, aos presentes aqui no plenário da Câmara nessa tarde, alunos, alunas, cidadãos, cidadãs e aos colegas vereadores e vereadoras. Como de costume, a gente faz uso dessa fala no plenário para resumir, discutir assuntos recentes acontecidos, principalmente na nossa cidade. E eu começo aqui citando, na semana que passou, na última sessão, na verdade, o caso da Salila, né, que esteve nessa tribuna, que inclusive motivou a mudança dos meus planos sobre o que eu pretendia falar aqui na semana passada, porque infelizmente é triste a realidade que a gente vive do uso da tribuna pelos cidadãos. Quando vêm fazer críticas, apontamentos, sofrem muitas vezes com desrespeito dos interlocutores nessa casa, além de não terem um direito de tréplica, né, de responder, enfim. Mas essa fala eu já fiz na semana passada. Hoje, o que eu queria dizer é que a Salila, ela tem uma série de protocolos, ela levou e o meu gabinete fez questão de acompanhar as tais das comprovações, né, dos problemas da cidade que ela veio denunciar aqui, mato alto, questões de segurança alegada pelas vizinhanças, enfim. E ainda, por último, o que é muito bom, né, uma pena a forma como acontece, mas que bom que aconteceu, a Salila teve todos os médicos agendados e exames da filha dela que ela reclamou aqui na semana passada. Vejam vocês como funciona a Prefeitura Municipal de Taubaté, né? Infelizmente, porque não é um procedimento natural, com regras claras, com uma forma padronizada de atendimento com qualidade das nossas pessoas, a pessoa tem que vir até aqui, falar, apontar, se exaltar, passar nervoso para conseguir ter a marcação. E por que será que de uma semana para outra tem a marcação? Cadê a regra? Cadê o cumprimento da lista, da espera, do cronograma? Onde é que ela estava na fila de espera pelos médicos que de uma semana para outra foram marcados? Não é? A gente fica com essa dúvida, porque infelizmente nós não temos ainda transparência em todos os serviços da Prefeitura Municipal. E aí eu pego o gancho também da saúde para falar para vocês do problema que está recorrente, né? A gente tem aí avanços em alguns pontos e, infelizmente, nós temos os mesmos problemas de sempre em outros pontos, como é o caso da saúde, que não acerta a mão nem na gestão básica, nem na atenção básica, né? No dia a dia ali, na rotina de médico clínico geral, encaminhamento para os especialistas, exames. O vereador Alexandre Vilela, hoje na rádio eu acompanhava o programa dele, e a quantidade de reclamações foi desesperador. O próprio vereador falou no seu programa que ele estava desolado com a quantidade, ele estava se sentindo incapaz de fazer, de contribuir, porque realmente estava caótico. As pessoas ligaram e choraram na rádio pelo distrato na unidade de saúde, na unidade de pronto atendimento. Então, eu venho apresentar aqui para vocês, com relação a esse ponto em específico, a gente critica, mas a gente também fiscaliza, apresenta propostas e soluções. E aí eu peço para a TV Câmara colocar, com relação a esse ponto específico que foi muito falado hoje na rádio, e que foi a demora no atendimento do pronto-socorro, que na verdade é uma UPA central, né, como a gente vem devagarzinho, melhorando aí a nomenclatura dos nossos serviços. Eu quero partilhar aqui com vocês. Resultado da nossa fiscalização, em março de 2017, eu entrei com uma representação no Ministério Público Federal para investigar, denunciando e querendo acompanhar o horário dos médicos nas unidades de atendimento, de pronto atendimento. O Ministério Público Federal acatou e iniciou uma grande investigação e tratativas com a Prefeitura Municipal e com a Secretaria de Saúde para tentarmos, então, ajudar a gestão a melhorar a qualidade do serviço para o povo de Taubaté. Em janeiro desse ano, eu retornei ao Ministério Público Federal para tentar
acompanhar o andamento disso, os resultados. E o promotor, né, doutor Adjame, ele me contou, e uma notícia muito feliz, que como resultado dessa investigação, dessa fiscalização, vai se culminar no prontuário eletrônico em Taubaté. Eu já falei aqui na tribuna outras vezes, em outros momentos, sobre o prontuário eletrônico, o quanto é importante, porque ele permite a gestão do contrato. Um contrato de 34 milhões de reais, né, pelo período de 15 meses, que é o valor da contratação dos médicos que deveriam estar prontamente atendendo a população de Taubaté, para não passar pelo sofrimento que as nossas pessoas têm passado nos prontos atendimentos. Falta gestão e, infelizmente, a maioria dos problemas da nossa saúde poderiam ser resolvidos com procedimentos claros, regras claras, com alinhamento das informações com todos os profissionais e um ambiente saudável de trabalho para as pessoas. É nisso que eu acredito e são essas as minhas considerações nessa tarde. Obrigada. Boa tarde mais uma vez a vocês que ainda nos acompanham pela TV Câmara nessa tarde de quarta-feira. População, vereadores e vereadoras, eu venho aqui discutir um dos meus requerimentos, o qual foi pedido destaque pela vereadora Vivi. Eu agradeço, porque queria mesmo debater, comentar sobre ele. Tem sido uma reclamação recorrente a questão dos flanelinhas e vigias de carro no município. Na verdade, isso é uma coisa antiga, inclusive, né? E aí, como lidar? São problemas da sociedade, da cidade, e a gente precisa discutir, falar deles, pensar ações, né, com os gestores na Prefeitura Municipal e nós aqui também, enquanto vereadores, fiscalizadores dos serviços públicos e da vida na cidade, pensar propostas e alternativas. É claro que para muita gente, vigiar carro acaba sendo uma fonte de renda, né? E num contexto de dificuldades econômicas, de desemprego, que o país e a nossa cidade também vivem, tem que ser sensível para lidar com esses assuntos. Mas a gente precisa lidar. E é assim que precisa ser com os problemas. Eles precisam ser enfrentados. E, é claro, sempre tem jeito para enfrentar os problemas, ouvindo as partes e as pessoas. Com esse requerimento, eu peço informação à Prefeitura sobre que políticas têm sido adotadas. E eu proporei algumas sugestões e soluções, como é o caso de um cadastro de flanelinhas, para que haja minimamente um controle, né, um acompanhamento dessa atividade exercida, porque infelizmente o cidadão e a cidadã, motoristas, sofrem se sentindo muitas vezes coagidos a dar dinheiro para um vigia de carro pelas ruas de Taubaté. Eu recebi no gabinete um senhor, inclusive, de idade, e o problema no caso dele não é nem de estacionar o carro, mas ele é morador de uma rua em que os vigias, flanelinhas, dominam a rua e os familiares dele, filhos que vão às vezes até a casa dele para cuidar, eles não têm direito à vaga, porque o flanelinha, o vigia ali, acaba tratando as vagas da rua como vagas dele, que ele gerencia, né, em função ali da sua atividade de ter um retorno financeiro por essa atividade. Então, isso é uma questão importante. E uma outra que eu discuto também é a questão das bicicletas. Outra demanda que eu recebi no gabinete, eu aproveitei para somar as duas nessa discussão e nesse requerimento de informação ao prefeito municipal, porque as bicicletas têm sido adotada uma política, né, aos ciclistas muito estranha na nossa cidade, que é de aplicar multas, a de levar para o pátio bicicletas. Vereador Alexandre, eu me recordo também, já tratou desse assunto aqui uma vez, que de uma forma, né, desequilibrada, é o que eu poderia chamar. A Prefeitura de Taubaté muitas vezes erra na mão, né? Erra com frequência. Ou aplica em excesso, ou não aplica coisa nenhuma na hora de aplicar as regras. A uns, tantos, tudo. A alguns outros se aplica a lei de uma forma muito
esquisita, né? E o que a gente precisa é de equilíbrio para discutir essas questões com regras claras, tratando as pessoas com equidade e igualdade dentro das regras da cidade, sem beneficiar alguns, poucos ou outros. Com relação às bicicletas, elas estão sendo, sim, levadas, retiradas para o pátio, com o ciclista tendo que pagar pela diária do pátio, e está sendo exigida que a pessoa tenha nota fiscal da bicicleta para retirar a bicicleta do pátio, vereador Gessé. Imagina, quem que tem nota fiscal de bicicleta? Você compra a bicicleta, às vezes, de uma outra pessoa, de um terceiro, né, vereador Nunes? Muitas bicicletas são montadas, feitas, né? E aí o argumento que foi dado ao cidadão ainda é de que essa postura ajudaria ainda a evitar os roubos. Mas quem é que tem a nota fiscal da sua bicicleta? Eu ando de bicicleta e eu não tenho a nota fiscal da minha, que é velhinha, por sinal. Então, é realmente um desafio. Coloco aqui essa questão para o debate com os meus colegas e solicitando a informação da Secretaria de Mobilidade para a gente pensar soluções para mais esse problema que a cidade de Taubaté ainda vive. Obrigada. Eram essas as minhas considerações. Boa tarde, mais uma vez, noite já, a população que ainda nos acompanha nessa sessão. Venho fazer a minha justificativa de voto favorável, como já vem acontecendo há algumas sessões e em outros projetos, estão sendo pautados projetos que discutem retrocessão de doações diárias no município de Taubaté. Terra, área do cidadão taubatiana, que em algum momento foi feito um processo por conta de uma legislação de incentivo à atração de investimentos e de empresas, a doação para alguma empresa, e que, por não ter efetivado os retornos que deveria trazer à população e à cidade de Taubaté, seja pelo número de empregos, resultados, enfim, dessas empresas, essas áreas são retrocedidas. Eu peço à TV Câmara para mostrar, por favor, alguns indicadores que lá no meu gabinete a gente sempre busca estudar, analisar a situação do município, fazer uma comparação positiva com as cidades da região e com outras iniciativas que possam nos servir de exemplo para que a gente tenha mais sucesso e melhores resultados nas políticas públicas de Taubaté, o que é importante e impacta diretamente na vida das pessoas. Principalmente nesse caso em que a gente está falando de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade da cidade e do emprego das nossas pessoas. Eu peço para vocês, pode mostrar o próximo, que acho que é melhor de visualizar. A gente tem um gráfico ali, em que a gente considerou as informações do CAGED e do Ministério do Trabalho e Emprego, do ano de 2016, 17 e o início de 2018, de janeiro até agora abril. E aí a gente também pegou cidades aqui da região que são possíveis da gente criar uma comparação, que tem algumas características mais semelhantes, principalmente população, né? Então a gente pegou São José dos Campos, Pindamonhangaba, Jacareí e Taubaté mesmo. Como vocês podem reparar, São José dos Campos foi a cidade que mais sofreu com desemprego no ano de 2016, teve um déficit de 9 mil. Em compensação, no ano seguinte, 2017, reduziu para cerca de 3 mil e está hoje com um saldo negativo de cerca de 200 vagas de emprego, né? Pessoas desempregadas aí. Pode parecer negativo, porque São José ainda tem desempregados, né, nesse processo de melhora que tem acontecido nos últimos anos. Mas é positivo, né, fazendo análise do gráfico, do ponto de vista de que São José foi a que a melhor soube lidar com a crise e reduzindo o seu número de desempregados, que era gigantesco, principalmente por ser uma cidade de perfil industrial, um debate que a gente já tem feito aqui também na Câmara, e eu já trouxe à tribuna outras vezes, porque a gente precisa de fato diversificar as políticas públicas. A cidade que mais teve sucesso nessa análise dos últimos anos foi Pindamonhangaba, que, como vocês podem ver, é a última ali e que tem o maior verdinho, né? O maior saldo positivo na melhoria da relação de desempregos e novos
novos empregos de 2016 até abril de 2018, de acordo com o CAGED. E Taubaté está ali no seu desafio, né? Mas agora eu faço um link aqui com essa necessidade de pensar o futuro da cidade, de pensar grande, de pensar longe e desenhar políticas públicas eficientes para melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas. Esteve aqui semana passada atualmente governador Márcio França, na Ford, na inauguração ali, lançamento, na verdade, da produção de 2 peças novas ali na Ford, a comemoração de 50 anos da empresa em Taubaté. E aí houve uma fala do governador sobre a substituição de mão de obra, né, por robôs, por computadores, por máquinas. E eu, ouvindo alguns trabalhadores lá da Ford, vi que eles ficaram descontentes com essa fala. Pois eu digo para vocês que a minha análise é de que o governador ele ganhou pontos comigo, inclusive, porque fez uma fala consciente e verdadeira. A gente está acostumado na política a não ouvir a verdade, em geral, né, dos componentes da política do nosso país, porque muitas vezes a verdade desagrada. Mas é a verdade que a gente precisa ouvir e enfrentar para pensar soluções. E nesse caso ele falou algo que desagradou, mas que é verdade. Vem ocorrendo substituição de mão de obra na indústria por máquinas. O que nós vamos fazer? Sentar e chorar? Não. Vamos pensar políticas públicas juntos e alternativas para o nosso país, para o nosso estado e para Taubaté. Obrigada.